Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marina, advogada, e no vídeo de hoje eu estou trazendo algumas dicas que antecedem o momento da assinatura do acordo para pagamento de pensão alimentícia, mas que também serve para o acordo de regulamentação de visitas e o acordo para divisão de bens. Então fiquem comigo. Aproximadamente 90% das pessoas que pagam pensão alimentícia são homens. Então aqui nesse vídeo muitas vezes eu vou estar me referindo aos homens, mas isso vale também para as mulheres que pagam pensão alimentícia. E é muito comum no dia a dia alguns clientes homens nos procurarem para dizerem que estão super revoltados, que não conseguem mudar o valor da pensão alimentícia, ou até mesmo alguns pontos da regulamentação de visita, ou algumas coisas sobre a divisão de bens, por conta de um acordo que eles fizeram, seja perante o juiz numa ação que começou litigiosa, ou seja num acordo que foi feito e depois foi submetido para homologação do juiz. Não somente nesses casos, mas em muitos outros casos, as pessoas costumam reclamar da justiça. Porque a justiça é lenta, ou a justiça não traz aquela justiça que a gente espera, a justiça é muito burocrática, o juiz não analisou com o rigor que teria que analisar. Mas as pessoas se esquecem que quem faz as leis não é o judiciário, é o poder legislativo. O juiz, cabe a ele cumprir a lei. Uma outra questão que precisa ser analisada é que na justiça não basta você ter direito e prova. Você tem que ter direito e prova e saber ter uma boa argumentação para levar tudo isso para o juiz analisar. Nós temos que lembrar que uma ação revisional de alimentos, ela exige, entre outros requisitos, o principal deles é que para uma mudança do valor da pensão alimentícia, seja para mais ou seja para menos, é necessário, entre outras coisas, que tenha havido uma alteração na condição financeira do alimentante, aquele que paga a pensão, ou na situação de necessidade de quem está pedindo a pensão, geralmente a criança. Outro ponto importante é que os homens, em geral, eles são pessoas muito pragmáticas, muito práticas, e bem por isso eles não gostam de problemas. Entre as mulheres a gente costuma dizer isso, né? Homem não gosta de problema. O homem, ele não quer o processo, ele quer o resultado, ele quer o produto pronto, né? Mais ou menos isso. Por conta disso, o homem está se separando daquela mulher, eles estão ali tentando chegar a um acordo. Como a mulher costuma insistir, costuma brigar mais pela questão dos alimentos, porque é claro, é ela que vai usar esses alimentos em prol da criança, ela vai puxar a brasa para a sardinha dela. Então ela vai exigir muitas vezes mais do que o homem pode pagar, ou ela vai exigir mais bens do que seria devido a ela, ou ela vai querer uma regulamentação de visita que puxe mais para o lado dela. Só que nesse ponto, porque as mulheres têm mais paciência de tecer esse acordo, muito mais do que os homens, para se verem livre dessa mulher, ou às vezes não da mulher, mas das atitudes da mulher, que está insistindo, que quer daquele jeito. Tem mulheres que são muito irredutíveis. Muitas vezes a pensão alimentícia nem é o problema, tá? Porque a mulher, não estou dizendo que são todas, mas uma grande parte utiliza a questão do valor da pensão para atingir o ex-marido ou ex-companheiro. Há casos em que as mulheres, que geralmente são aquelas que ficam com a guarda, homens também fazem isso, mas é que geralmente são mais mulheres que ficam com a guarda da criança, muitas delas, claro que não são todas, utilizam a criança para fazer o marido sofrer, para atingir o ex-marido ou o ex-companheiro. Não é por outro motivo que o direito de família é a área do direito que mais precisa ser analisado caso a caso. Então, voltando à questão
do homem não gostar de problema, ele quer dar por fim àquela relação, ele não quer mais laços com aquela pessoa, então ele quer que tudo termine rápido e ele aceita tudo. Ele aceita uma divisão de bens que favorece muito mais a mulher do que a ele, mesmo dividindo corretamente, sabendo que a parte dela seria X, mas ela está exigindo Y, ele fala, tudo bem, eu te dou Y. Por quê? Porque ele quer se livrar da situação, ele quer ficar em paz. E o homem, ele costuma pagar muito caro pela sua paz. Então o que acontece? Ele assina qualquer acordo. Aquele juiz que está ali, ele está ali apenas para analisar aquele acordo que está sendo trazido a ele. Lembrando que na área de família, nós temos, na maioria das vezes, temos uma criança envolvida, que é um menor incapaz. Então é necessário também a intervenção do Ministério Público. Então ali tem um juiz e um Ministério Público para analisar esse acordo. Se esse acordo não prejudica a criança, se prejudica a mulher ou o marido, o juiz não se importa nem o promotor. Por quê? Porque são pessoas capazes. Se um prejudica o outro, mas estão aceitando, ok. Agora, quanto à criança, se não houver prejuízo para a criança, tudo bem, esse acordo é homologado. Só que lá na frente não, muitas vezes, semanas depois, vem o cliente. E ele vem reclamar para o advogado que ele está insatisfeito, que não era bem aquele acordo que ele queria, que ele se arrependeu. E em muitos casos, a gente avisa o cliente antes da audiência. Há casos em que a gente sai da audiência com o cliente para que o cliente fique mais à vontade para se manifestar, para conversarmos. Olha, você tem certeza que você vai aceitar essa proposta de acordo? Isso te prejudica, lá na frente você pode ir preso e tal. Mas o cliente fala, não, eu quero me ver livre, doutora, eu vou aceitar. Você está bem avisado. E aí, as pessoas que assinaram o acordo, geralmente os homens, reclamam do quê? Da justiça. Mas houve alteração? Não houve nenhuma alteração. O fato de o pedido da revisão de alimentos ser próximo de um acordo não é o problema, porque às vezes você faz o acordo no dia, no mês seguinte o homem perde o emprego. Então mudou. Fato é que houve uma alteração na condição de quem está prestando os alimentos. Então isso é uma coisa. Agora, querer rever um acordo que foi feito recentemente ou há muito tempo e que não houve alteração na condição de quem está pagando, então não há como o juiz aceitar, porque não é que o juiz não aceita, é que está na lei. Então vamos à primeira dica. Nesse momento, você precisa ter um advogado especialista em direito de família e que, além disso, seja detalhista com relação à sua situação. Você vai passar tudo para o advogado, a sua situação toda, e esse advogado vai analisar toda a questão. Existe um ditado que diz: o advogado é o primeiro juiz da causa, porque é o advogado que vai analisar se deve levar aos tribunais aquele assunto ou se vai ser uma aventura jurídica e não vai valer a pena para o cliente, nem para a justiça, que vai ficar mais sobrecarregada. Como nós estamos falando em acordo, supõe-se que você tem uma boa relação, no mínimo, para conversar sobre esse assunto com a sua ex-mulher ou ex-companheira, ou mesmo por meio dos seus advogados. Faça uma planilha dos seus gastos. Peça para sua ex-mulher, ou você pode fazer junto com ela, uma planilha de todos os gastos da criança. Feita essa planilha, vamos supor que o gasto para a criança seria de R$6.000. E então você vai pegar R$6.000, esse é o correto, e dividir por 2, porque a mulher também tem que colaborar na manutenção da prole. É claro que cada caso é um caso, há casos em que a mulher tem mais de um filho e por isso ela não trabalha há muito tempo. Por vezes fica acordado que o ex-marido vai dar uma pensão provisória para a ex-mulher até que ela volte para o mercado de trabalho. Mas é uma regra geral que eu estou passando para vocês, tá? Então, faça essa planilha, chegou no valor de 6.000 como exemplo, e esse valor deve ser dividido por 2. Se a mulher não trabalha e precisa cuidar dos filhos, é claro que não vai ter essa divisão. Às vezes o valor é 6.000, mas o homem não tem condições de pagar R$6.000. Então vai ser necessário adequar alguns gastos para que caiba no bolso dele o valor dessa pensão. Fique atento em cada cláusula desse acordo. Por exemplo, o valor da pensão ou o percentual dela,
a data de depósito, se for você que for depositar, porque se for para ser descontado pela empresa, ok, vai ser quando a empresa fechar a folha de pagamento e ela vai depositar na conta da mãe do menor. O índice de reajuste é muito importante. Tem índices que são muito altos e isso você tem que discutir com o seu advogado. O valor da pensão em caso de desemprego ou inatividade por doença, por exemplo, e outras cláusulas peculiares ao seu caso. Porque, como eu disse, área de família, cada caso é um caso, cada família funciona de um jeito, cada criança é uma criança, tem criança que tem necessidades especiais, todo acordo é assim, porque as pessoas fazem um acordo achando que, sempre pensando no melhor, que vai dar tudo certo, mas é o contrário. Nós temos que fazer um acordo pensando que pode dar errado. E aí como é que você faz se você não tem isso estabelecido no acordo? Combine um valor que caiba no seu bolso. É claro que você também tem que ter em conta as necessidades do seu filho, mas não adianta ele ter grandes necessidades e você não ter condições para prover o sustento dele na totalidade. Então isso tem que ser discutido para as partes se comporem e equilibrar. Mas, se feito tudo isso, discutido entre os advogados, entre as partes, a parte contrária não concordar, deixe o processo seguir e o juiz vai dar a decisão final. Se você não concordar com ela, você vai ter a oportunidade de recorrer. Não entre na sedução de assinar qualquer acordo só porque você quer ter paz naquele momento. Porque se você fizer isso e depois você se arrepender, você vai ficar refém por muito mais tempo. Então vale a pena você perder um tempo nessa discussão, nessa elaboração do acordo, não só a pensão, como eu disse, regulamentação de visita, divisão de bens, mas principalmente a pensão alimentícia. Porque a pensão alimentícia vincula até os 18 anos ou até o filho completar a faculdade, né, que ele irá fazer, e você vai estar refém daquilo que você combinou. E reiterando que a pensão alimentícia ela não é uma obrigação qualquer. Ela é uma obrigação que pode provocar a prisão do devedor. É mais fácil, às vezes, você ver uma pessoa sendo presa, ainda que por pouco tempo, por não ter pago a pensão alimentícia, do que uma pessoa que cometeu um homicídio. Agora vamos para as dicas para o pós-acordo sem noção que você acabou fazendo. Primeira dica: converse com seu advogado sobre essa possibilidade de você ajuizar a ação revisional de alimentos. O seu advogado, ele vai analisar a sua situação, vai ver se houve alguma alteração, alguma mudança, porque você não vai querer entrar com uma aventura jurídica. Porque se você entrar com uma ação revisional de alimentos, sabendo que as suas chances são muito pequenas e você perde, se você não tiver a gratuidade de justiça, que muitos homens não conseguem ter, você perdendo, primeiro, você vai ficar muito frustrado. Esse é um efeito psicológico que é importante. Segundo, você vai ter que pagar os honorários do advogado da parte contrária e as custas do processo. E não costuma ser pouco. Caso o seu advogado diga, você tem chance, não vai ser uma aventura jurídica, o próprio colega vai te orientar. Você vai ter que reunir documentos, todas as provas que você tem da alteração da sua situação financeira. Às vezes acontece de o homem ter outro filho, porque ele vai construir outra família. Tem juízes que dizem, que eu já vi, mas se você não dá conta de uma família, como é que você vai construir outra família? E tem juízes que não consideram dessa forma. Tudo depende, como eu já disse no início desse vídeo, de uma boa argumentação. Não adianta você ter direito e prova. Você tem que ter uma forma de levar isso bem colocado para o juiz. Nós temos que lembrar que os juízes têm muitos processos. Cada processo é uma historinha. Na área de família, então, só historinha. E são historinhas recheadas de ego, de sentimentos de mágoa, de paixões em geral. Uma boa argumentação é 60% do processo, na minha avaliação. Então, reúna a documentação, não tenha pressa, porque você vai se lembrar que por causa daquela sua pressa de querer ter paz rapidinho,
você ficou sem paz agora e gastando dinheiro sem necessidade. Mas, se você pegar as dicas que eu dei para o antes de assinar o acordo, você já vai se livrar de um grande problema. Tem uma frase muito conhecida no direito que diz o seguinte: o direito não socorre os que dormem. Se você dormiu no ponto na hora do acordo e a sua ex-mulher foi mais esperta que você, ou se por outra, que é o que acontece mais ainda, você quis pegar um atalho porque você não gosta de problemas, porque você quer resolver tudo rápido, você quer se ver livre, você vai pagar um preço muito alto pela sua paz. Então vale mais a pena você se deter nesse momento com seu advogado, analisar tudo, todas as cartas que são colocadas à mesa, do que você depois ter que pagar o preço. Porque não será só um preço financeiro que você vai pagar. Você vai pagar pelo seu desgaste emocional, você vai provocar toda a máquina do judiciário desnecessariamente. É claro que para nós advogados, tem mais processos para nós, mas nós também temos que pensar no nosso papel social, né? E é isso que eu estou fazendo aqui, dando dicas para que você não caia nessa esparrela. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero trazer mais vídeos sobre esse tema de pensão alimentícia. Se você gostou, eu peço que você dê um like, comente, compartilhe. Me diga se você já teve algum problema semelhante. E se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal. É muito gostoso estar com vocês. Então, até o próximo vídeo.